Hoje no nosso momento com Deus, na madrugada, a gente falou, né, a gente está falando aí essa semana sobre o tema Uma Nova Mulher com uma identidade transformada. E o tema de hoje é culpa, né? Segunda falamos de consciência, ontem falamos de orgulho, terça falamos de orgulho e hoje a gente está falando sobre a culpa. A culpa, ela precisa ter um tempo curto na nossa vida. Um tempo realmente só de reconhecimento dos nossos erros, um tempo para que nós precisamos pedir perdão para nós, para Deus e para quem precisa de fato pedir perdão. E o mais importante de tudo, para promover ali uma mudança de comportamento nas nossas vidas, né? Uma mudança de comportamento em nós. E a gente tem que entender que tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente coloca energia, tudo que a gente alimenta, aquilo ali vai aumentando. Tudo que você pensa demais, aquilo ali vai aumentando, vai se alimentando. E a culpa, ela não é diferente. Se você ficar alimentando ela, ela vai crescendo e vai virando um monstro dentro de você. Eu quero ler um versículo aqui para você, em Provérbios 21:8, que diz assim: tortuoso é o caminho do homem que carrega a culpa, mas reto o procede do honesto. Então, o que quer dizer? Que tortuoso é a vida de uma pessoa que ela fica ali se sentindo culpada, o tempo todo. E reta é aquela pessoa honesta que ela reconhece que ela errou, ela pede perdão e ela segue a vida dela, né? Então, é exatamente isso que a gente precisa entender. É não deixar que a culpa dos nossos erros do passado paralise quem Deus nos projetou para ser, paralisa os planos que Deus tem para a nossa vida, paralisa os planos que Deus tem nesse momento para o nosso presente e para o nosso futuro, né? Porque é literalmente isso mesmo que o inimigo ele quer fazer com a gente, ele quer paralisar os nossos sonhos, ele quer paralisar os nossos projetos, porque ele vê ali todo o movimento de Deus, ele vê que Deus tem um propósito para a nossa vida, ele vê a gente dentro daquele labirinto que Deus pega e nos joga muitas vezes ali dentro, e a gente pensa, o que eu vou fazer? Mas aí o que a gente tem que fazer? A gente precisa caminhar, a gente vai para um lado, não é, a gente vai para o outro, não é, a gente vai para frente, é aqui, né, que abriu uma porta. Então é isso que eu quero que você entenda. Só que você precisa, para você viver essa nova mulher dentro de você, com a identidade transformada, esse novo homem, você precisa entender que você precisa ter consciência do que você faz de errado até aqui, que você precisa quebrar o orgulho da sua vida, que você precisa tirar todas as historinhas contadas para você até aqui e que você tem que tirar a culpa da sua vida, a culpa de não merecimento, a culpa de achar que não é para você, a culpa de achar que tudo dá errado porque Deus não te ama. Você tem que parar e entender que o processo que Deus tem para você, talvez ele comece exatamente no deserto que você está passando, exatamente na situação difícil que você tem passado. O deserto é para te colocar num plano maior. O deserto é para te subir de nível. O deserto é para te fortalecer para as coisas grandiosas que Deus tem para a sua vida. Então, se você está passando por uma fase difícil hoje, não reclama, agradeça. Agradeça porque essa fase difícil é o começo do seu milagre. Se você está passando por uma fase difícil, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Se você está com uma vidinha confortável, se preocupe. Se preocupe muito. E entenda que Deus não vai colocar nada na sua mão conforme você não consiga suportar. Se Ele colocou, é porque você consegue suportar. Então tira o medo da culpa, tira o medo do não merecimento, tira todo tipo de medo da sua vida e entenda que você é merecedor de tudo que Deus tem para você, de tudo que Ele quer fazer de grandioso e transformador na sua vida, tá bom? Deus abençoe você.